Está começando mais um episódio do Pod Fametro. Eu sou Luciana Cardoso, estou no comando deste episódio e eu não estou sozinha. Eu estou com alguns professores da Fametro porque nós vamos falar sobre a logística na Amazônia. Quais são os gargalos, quais são os desafios que a logística enfrenta no estado do Amazonas? Estou com ele, o professor José Manuel. Muito Professor, seja obrigado. muito bem-vindo. Eu que agradeço, viu, professora Luciana? Lembrando, pessoal, que o professor José Manuel já tem ali tempo de casa, né, professor? São mais de 10 anos ali, uma trajetória grande aqui na Fametro. Lembrando também que ele é bacharel em administração com múltiplos ali MBAs como gestão empresarial, mercadológica e auditoria, controladoria. Falei alguma coisa errada, Nossa, professor? tudo bem. É por aí, né? Também temos aqui o professor Euler de Souza. Seja muito bem-vindo, Muito professor. obrigado, Luciana. Ele também que é formado em administração e pós-graduado em gestão de recursos e também professor da Fametro. E vamos ao que interessa, professores. Quando nós falamos de logística na Amazônia, a gente está remetendo muito à questão de transporte, mas não é só a questão de carga, né, a questão de levar, mas lembrar que, quando eu falo de logística, eu estou falando de várias milhares de pessoas que dependem dela para sobreviver. Né? E quando eu falo da Amazônia, a gente sabe que existem alguns percalços, alguns desafios. Entre elas, o nosso principal modal, que é o hidroviário, basicamente. Eu queria saber de vocês hoje qual é o principal desafio na logística no estado do Amazonas e se o modal ainda é o principal. Olha, primeiramente, muito obrigado mais uma vez, professora Luciana. Uma honra estar com o professor Euler aqui mais uma vez. E a gente precisa entender justamente quando a gente fala de alguma região, as pessoas que lá vivem, né, a região específica que nós temos, como é que nós vamos viver aqui dentro. E nessa vivência tem os desafios. Dentre eles é justamente a integração. O que seria, na verdade, uma logística? As partes irão trabalhar de forma integrada e nessa integração elas precisam de alguma forma inteligente para produzir, abastecer, distribuir. E em cima disso a gente pensa o seguinte: dentro da nossa área de formação, que é a administração de empresas, existem 4 áreas funcionais bem distintas, que são produção, recursos humanos, marketing e finanças. A principal sempre vai ser a produção, tanto de serviço ou de produto, ou seja, a gente precisa produzir. E aí a forma inteligente de eu produzir é a logística, ou seja, essa produção ela vai ter que se chegar a abastecer, distribuir, de todas as formas, se chegar para o consumo. É o principal a via, o modal aquático, hidroviário, sempre vai ser porque nós temos o principal rio do mundo aqui cortando, mas tem outros fenômenos que ao a gente tornar o modal hidroviário principal, a gente precisa entender que essa região ela tem especificidades que mesmo quem domina esse modal em outras áreas, aqui eles teriam uma certa dificuldade para entender a realidade que nós temos. Porém, os desafios são, já com tanta tecnologia, o mundo hoje produzindo cada vez mais, cada vez melhor e cada vez mais inteligente, como agora o hidroviário se interliga, como é a logística com a aviação terrestre e o que mais pode acontecer dentro dessa região. A gente tem vários debates interessantes que muitas vezes podem estar sendo contaminados por quem desconhece esta região e por quem quer tirar proveito de uma situação quando já era para muito mais tempo estar de outra forma. E aí o professor pode colaborar até melhor, mais tecnicamente com isso, né? Então vamos lá. Eu sou formado em administração, né? Tenho uma atuação há 6 anos dentro da área da logística. E é muito interessante, eu sempre falo isso em sala de aula para os meus alunos, que quando a gente vai falar de logística para pessoas que não têm tanto conhecimento aprofundado, eles acabam engessando isso à questão de transporte. Somente a transporte. Né? Então, eu sempre deixo ele ciente, e também o público que está nos assistindo, que a logística ela não deve ser engessada a transporte. Né? Então, a logística, principalmente voltada para a nossa região amazônica, ela deve ser vista como um desenvolvimento regional, né? Um desenvolvimento econômico em si. Porque quando a gente fala de gargalos logísticos no contexto da Amazônia,
a gente vai ter diversos problemas, né, ao qual faz com que a gente acabe travando esse desenvolvimento econômico, né? Porém, em paralelo a isso, nós temos a presença do Polo Industrial de Manaus, né, que é um dos polos mais importantes da América Latina, que ao mesmo tempo que a gente tem esse desafio, a gente consegue obter esses resultados em questão, né? Respondendo a sua pergunta sobre o modal hidroviário, na nossa região, né, a logística, na verdade, a região em si, ela precisa se adequar à logística que está se pedindo no momento, né? E aí, vocês sabem que a nossa cidade, em questão, nosso estado, ele é muito rico em água, né? Rios, igarapés e tudo mais. E o modal hidroviário, ele acaba sendo muito utilizado, né? Tanto é que hoje isso faz parte da nossa cultura, a cultura ribeirinha, a cultura que gera economia, né? Porém, também a gente tem a presença do modal rodoviário, né? Que dentro do contexto, termo técnico, a gente chama de multimodais, quando a gente acaba utilizando ali, né? Por exemplo, um caminhão para fazer o transporte até certo local e a partir desse ponto ele não consegue mais por via terrestre e a gente utiliza o modal hidroviário em questão, né? E aí, pegando o gancho já da fala do professor, né? Essas 4 áreas que ele citou, a questão da produção em si, a logística ela entra, né, como um ponto estratégico, porque a gente tem a gestão da cadeia de suplementos, né? Então, um exemplo em comum, todos nós aqui estamos ligados nesse momento à tecnologia em questão. Todo e qualquer tipo de material que nós estamos vendo ao nosso redor, ele passou em algum momento por esse processo de gestão da cadeia de suplemento, desde do momento da compra até o momento da entrega em questão. E aí que está o nosso ponto principal, a entrega. Né? Geograficamente, nós somos um estado que ele é muito distante dos grandes polos industriais. E o gargalo inicial ele já começa pela questão geográfica, né? Da distância, né? Distância, isso. E eu já ia até falar sobre isso, o professor José Manuel, ele tocou num assunto até interessante sobre essa especificidade, né, da região, que às vezes a gente coloca como um maior problema, mas na verdade a gente tem uma situação bem peculiar que são os rios, né, e isso acaba transformando o modal hidroviário como principal. Mas eu queria saber, o senhor mencionou a questão do modal rodoviário. Como isso, se tratando, né, da nossa região, como isso pode se tornar uma outra alternativa mais viável, inclusive já pensando no tempo, né, de entrega dos produtos, de entrega, enfim. Como é que a gente pode olhar isso como uma alternativa mais, digamos assim, eficiente? Trazendo para esse lado, né, a gente tem que distinguir os tipos de mercado, né? O professor José ele tem uma atuação muito sólida na área de marketing e ele vai contribuir logo em seguida com a minha fala em questão, trazendo essa parte das empresas se adaptar ao mercado que elas estão, né? Toda vez que a gente fala em questão da acessibilidade, tempo, entrega do produto em questão, na teoria é muito linda, é muito bonito, os processos ali são todos adequados à questão, né? Porém, quando a gente vai para a parte prática, a gente consegue ver justamente o tema do nosso podcast, o gargalo em si, né? Então, eu poderia muito bem te explicar exatamente como é que a gente faria essa questão de nós termos esse produto com um custo menor para o empresário, né, e fazer com que esse produto ele chegue mais rápido em sua mão, que é meu cliente em questão. Porém, a gente precisa também falar de 2 mercados, o mercado público e o mercado privado. Tá? Então, eu como mercado privado produzindo, vendendo para o meu mercado consumidor, eu preciso estar alinhado ao meu mercado público, né? E aí a gente sempre vai trazer, querendo ou não, a logística especificamente na nossa região, ela vai trazer o debate. A BR que nunca saiu do papel. E a tua resposta, ela está exatamente aí, né? Então, falta políticas públicas, falta gestão públicas, porque uma vez que a BR em questão, ela sai do papel e ela passa a contribuir com o desenvolvimento regional e econômico da nossa região, todo mundo vai sentir que essa logística em questão, ela houve uma melhora. O empresário em questão vai sentir isso na redução de tributação.
né? Então hoje, né, a gente utiliza sim o modal rodoviário, porém com limitações. Como é que a gente consegue perceber isso? Acredito que todos nós aqui já compramos no mercado. Me lembra o nome do mercado? Shopee, Shein, tem mais? É um nome Temu. específico. Era os chineses, orientais, não é isso que você está falando? Não, De não, online? não, não, o nome do mercado das compras online. Sim, sim. Que são os orientais, né? Que são o Eu Shein, esqueci o Shopee. nome, vou Tem a lembrar para Shopee, tem a vocês. A Shein. gente tem as empresas em questão, né? A Shopee, a Shein, o e-commerce, Ah, lembrei. o Né? A gente e-commerce. tem o e-commerce, que é onde a gente O, tem essas plataformas, né? Ao qual todos nós temos acesso a vários produtos com uma redução menor em relação a comprar fisicamente E aqui. aí tem ainda as Mas aí, taxinhas, vamos né, lá, ali. exatamente. Olha só. Pegamos por região, sul, sudeste, nordeste, centro-oeste. Quando chega no norte, a gente é o quê? Taxado com frete, Uma né? baita. Por quê, professor? Obviamente está na questão do custo logístico que eles vão ter, né? Da dificuldade desse produto chegar até aqui, né? Aí a gente pega esse gancho com o marketing com o professor, né? A nossa região, ela tem que se adaptar com a realidade dela, correto, professor? Porque o nosso público consumidor, ele é totalmente diferente. Então, se você comparar hoje, né, um consumidor amazonense, nortista de forma geral, né, já está na cultura dele, já é comum, já é um costume dele esperar um produto chegar a 10 a 15 dias. E para uma pessoa de outra região, isso é um prazo absurdo, Sim. né? Então já é uma coisa, se tornou uma coisa muito comum pra gente, né? Que em outras regiões a gente tem esse desenvolvimento mais elevado, né, professor Gilberto? tem. E aí vale um ponto importante, né? Quando a gente chega à especificidade. Algo é a gente ouvir e outra situação é a gente viver, né? O professor Euler lembrou bem. Ah, mas as pessoas estão falando muito. Eu vi recentemente agora, um especialista tal, do Sul. Eu falei, mas Sul? Ah. Repete para ele vir conhecer um pouco a região. Eu vou lhe dar um exemplo. Essa ponte do Rio Negro, né? Que é uma das grandes maravilhas. Tem até documentário nas TVs a cabo sobre uma das grandes maravilhas da engenharia moderna, né? Quando, então, consórcio promovido por duas megas empresas de engenharia vieram estar lá, quando eles começaram a construção da ponte, eles tiveram que parar. Toda a parte de concreto não era suficiente para continuar perante o PhD do Rio Negro. Ou seja, eles Nossa. tiveram que encontrar uma realidade totalmente diferente. Eles falaram, peraí, agora eu vou pesquisar para ver qual é a forma de material e insumos que se adequam a isso aqui. E aí alguém vem de fora e diz, não, deixa comigo que eu sei o que fazer. Eu falei, então vem conhecer um pouquinho a nossa realidade. Conhece primeiro. Eu estive conversando recentemente com alguns práticos, né, que são os comandantes da área que atracam os grandes embarcações e tudo mais. Ele disse lá em Itacoatiara, ele falou, olha, aqui no Madeira, a gente costuma dizer que mesmo nós, com 30, 10, 20 anos de navegação, a gente aprende todo ano sobre leito de rio, sobre formas como ele está. Então não é assim, eu vou chegar e vou aprender. Mas aí a gente volta um pouquinho para algo bem interessante. Tem vida inteligente embaixo da copa das árvores, né? A gente tem 20 milhões de amazônidas e aqui quase 5, entre 4 a 5 milhões de amazônidas. Como a gente vai comer, se vestir, se transportar, consumir? Esse é o desafio, né? E algumas regiões, por exemplo, se chega a estado de calamidade quando o rio sobe ou quando o rio desce. E quem é, principalmente quem cuida dessas situações, é a parte mais inteligente da logística das Forças Armadas, né? São as Forças Armadas que dizem, olha, agora a gente chega lá, mas por meio da logística, que é justamente a conexão entre os pontos. E aí quando a gente vem para o mercado, é justamente o mercado dizendo, tá, mas como é que dentro dessas realidades agora a gente consegue produzir? Aí vem 3 pontos bem importantes, né, professor? Eu preciso, como empresariado, como a cadeia produtiva, ter estrutura para isso. E aí, muitas vezes, a estrutura vem da pesquisa e desenvolvimento, que é a ciência trabalhando, e aí a gente olha por terceiro tripé, poder público, diz, tá, mas cadê a legislação e a política pública para que eu pesquise, desenvolva, entregue isso para o mercado produza. E aí entra gargalo, ou seja, na verdade, eu vou lhe dizer com toda sinceridade, um dos maiores e mais potentes mercados da região isso é pesquisa até nas revistas internacionais, né? The Economist, Financial Times, um dos mais polos de turismo de aventura, biotecnológico, cosmético e tudo mais é no Amazonas. Então tudo isso está represado.
justamente porque falta. E aí vem dois nomes bem bonitos, né? Que é justamente como a logística já trabalha hoje, que é a cadeia de suprimento, o supply chain, e a cadeia de valor, como o supply chain se torna sustentável. Que aí entra toda a inteligência técnica científica dos profissionais da área de produção e logística para dizer para a gente estar aqui. Podem agora tornar isso mercado. Estamos represados. O que a gente faz? É uma ótima pergunta. E o que a gente O que faz? que a gente faz? Porque, assim, vocês estão falando já de alguns dos problemas, né, que a região acaba enfrentando. Eu falo, assim, da falta de infraestrutura mesmo, de opções, né, digamos assim. E quando se trata disso, alguém é afetado, né, nisso. Eu queria até saber de vocês, professores, de que forma essa falta, né, de infraestrutura portuária, falta de infraestrutura, né, ali na questão da realização da logística, de que forma isso afeta o escoamento do produto e até mesmo o consumidor. Porque o senhor falou mesmo, inclusive, das taxas, né, que são muito maiores e o tempo é muito maior. E a gente tem aí uma população, ou seja, que é a ribeirinha, que eu falo, é o cara que mora no interior do Amazonas, é o cara que está ali, que depende de alguns recursos, depende de alguns produtos. E como é que é de que modo eles podem ser afetados com tudo isso, né? Olha Com todos só. esses problemas. Já levando aqui só, vou levantar a bola para o professor chutar, né? Olha como é interessante. Vamos nós dois. A gente quer aquela farinha guarani, deliciosa para comer com caldo de peixe. O produtor, de repente, ele está num sítio específico. Sítio é o que a gente chama aqui na região de chácara, rancho, para quem estiver Sim. vindo aí no sul e sudeste, né? E aí ele tem uma excelente plantação de mandioca, que é a nossa mandioca, né? E aí, se ele tiver num ramal completamente sem condições, isso já aumentou o trabalho dele, já curtiu. Se ele vai para o rio para transportar e na beira não tem estrutura nenhuma de porto e onde o barco vai atracar. E aí, quando ele atravessa para vir para cá, ele encontra mais dificuldades. E aí a gente pergunta de forma bem clara: isso melhorou o nosso consumo em questão de custo ou aumentou? Né, professor? Por favor. Muito, né? Como é que afeta, né? Vamos voltar para a gestão da cadeia de suplemento em questão. Vai afetar para o consumidor no valor que ele vai pagar no produto final, né? Porque, assim, o empresário ele precisa ter lucro, né? Então, obviamente, toda empresa ela trabalha com planejamento financeiro. Então, a gente não pode gastar tal valor para produzir e vender por uma pequena margem de lucro, né? Então, acaba que muitas pessoas, às vezes, quando ocorre o aumento do diesel, do combustível, da gasolina, geralmente quem não tem transporte, ela pensa da seguinte maneira: isso não vai me afetar, né? Isso é uma coisa que aconteceu, que vai afetar somente quem tem transporte. Muito pelo contrário, ele te afeta totalmente, tá? Porque alimento, roupa, qualquer tipo de produto que precise de transporte para vir para cá, o transporte ele é movido a quê? Exatamente. Ao combustível em questão, né? E aí a gente precisa repassar esse custo para o consumidor final. Afeta de uma forma geral. Para o consumidor, vai afetar diretamente no bolso em questão, né? Para o empresário, ele vai precisar fazer toda uma reanálise na questão da matéria-prima do produto que está sendo utilizado para produzir, né? Quais são os desafios que ele precisa enfrentar até que ele chegue a esse consumidor final, para que também ele não deixe esse cliente ali na mão, né? Mas de uma forma geral, afeta toda a cadeia na questão tanto de operacionalização de dentro de uma empresa, porque pode haver mudanças em processos, aí os funcionários vão precisar se readaptar à nova realidade, né? Pode haver mais custo para esse empresário em questão e vai haver mudança de preço para esse consumidor final. Então, o professor José colocou, por exemplo, o contexto do ribeirinho que produz Da farinha. da farinha, né? Então, assim, se vamos pegar o exemplo da seca, né? Gargalo logístico na região amazônica não está limitado somente à questão geográfica, mas está limitado também à questão de fenômenos naturais. Nós Os temos o fatores quê? climáticos, né? Exatamente. Seca e seca Isso. cheia, né? Então, na situação que o professor colocou em questão, se é mais dificultoso para este agricultor, né, o plantio, a colheita, a fabricação, obviamente ele vai ter mais custo,
né? Então esse custo ele deve ser repassado. Então às vezes também um consumidor ele acaba não entendendo ali, né? Mês passado eu comprei esse produto de 10 e agora tá 12. O que que aconteceu? E nos últimos anos, a Amazônia tem sofrido bastante, assim, com a questão dos fatores climáticos. A gente fala ali de seca, né? Exato. Em que os barcos, em que esses tipos de transporte hidroviário, ele não chega nos locais. E aí, consequentemente, o interior, a pessoa que mora no interior, às vezes não tem acesso à alimentação como deve ser, né? E eu acho que é interessante essa questão dos fatores climáticos em tudo isso. O senhor deve... O que o professor falou é importante para a gente justamente entender assim. Então, vão ter períodos que na economia chama isso de sazonalidade, né? Então, Exato. a relação da economia, ela é como se fosse a nossa mãe dizendo, tá aqui, ó, a gente está entregando cenários e transforma eles em contextos para o negócio trabalhar dentro dessas situações, fatores e variáveis. Aí o que interfere? Sazonalidade, o tempo. Então, exemplos, negócios que precisam muito de tempo mais abertos, com sol. Aqui na região de janeiro a junho já vão ter uma sazonalidade um pouco limitada. Já as que têm condições de trabalhar melhor dentro de situações de negócios com chuva, isso já é um ponto positivo. E aí a gente lembra algo bem importante aqui na Amazônia, aí no Amazonas em si. Nós somos um mercado ainda incipiente em pontos importantes. Embora tenhamos um polo, esse polo ele força a ter comércio e serviço para se relacionar e integrar. Mas é essa cadeia produtiva, né, com essa cadeia de suprimentos, com essa cadeia de valor, que aí é bem interessante a gente pensar isso. Existe um indicador que a gestão respeita muito, que se chama curva de maturidade. E essa curva de maturidade não adianta forçar a barra. Ela é algo que se aprende, se pratica e se desenvolve. E a iniciativa privada, ela é forçada a isso. Ela é forçada a aprender cada vez mais, melhorar cada vez mais para fazer cada vez melhor. A cultura pública, ela tem toda uma questão de legislação, rigidez, atendimentos de situações que não acompanha muitas vezes. Então é como se muitas vezes o mercado está dizendo, eu tenho condições, eu posso, mas eu Tem uma alimentação. dependo ali de... Exatamente. Eu estou aqui numa legislação que ela poderia já estar mais madura. Mas também a gente entende que falta um debate mais maduro, enxergar mais maduro. Já era para existir uma integração melhor, terrestre, aquaviário. Que é o que acontece, assim, né? Sem a gente entrar na polêmica, mas já entrando na polêmica. Não tem como. Que é o que acontece com, por exemplo, a BR-319, né? Exato. Ali que poderia muito bem facilitar o escoamento ela, de outra, produtos, como tantas outras Exatamente. ali. Já pensou uma transoceânica, Pacífico-Atlântico passando por nós, né, professor? Facilitaria Que toda é a sonho. sonhos. Tem essa possibilidade, né? Tem. Porque no modal aéreo, por exemplo, Exatamente. Manaus é um ponto estratégico para quem quer ir para os Estados Unidos. É uma cidade Muito mais do próximo. norte. A gente chega mais questão. rápido aqui do que descer para São Paulo e Isso. Rio de Janeiro. São muitas possibilidades, né? São pontos positivos, né? Se esse modal, se a BR-319, o modal rodoviário, ele passaria a ser mais acessível até, né? Colocando assim, em questão. Porque atualmente o modal hidroviário, ele se encaixa mais na nossa realidade mesmo, Sim. amazônico, né? Tanto Manaus, Belém, quanto outras cidades da região norte, porque a gente acaba que a gente compartilha da mesma cultura. Né? Tem poucas diferenças em questões, mas se você for ver, a cidade hoje mais bem colocada em questão logística é Belém, por conta da proximidade com os outros estados ali, ficar mais próximo. Né? Isso. Aí a gente traz também essa E aí questão. acaba carregando aquele peso, né, de uma necessidade de melhorar, né? Até porque a gente tem a Zona Franca, né, ali que faz ali o envio de produtos, né, tecnológicos, enfim. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala do transporte hidroviário, especialmente no Amazonas, a gente enfrenta algumas das realidades, que são os saqueamentos, que são ali a questão da falta mesmo de segurança nos em rios questão. da Amazônia. Eu falo isso assim, né? Minha família é indígena e aí a gente lida muito com balsas, né? Com balsas carregando muitos produtos. E quase sempre, vez ou outra, acontece ali alguns saqueamentos. Isso. E aí eu queria saber de vocês, professores, já falando sobre essa questão de segurança,
quais são ali os principais desafios se tratando de segurança na logística hoje, especialmente na Amazônia? É um desafio muito grande. A gente está entrando em uma área muito delicada, né, para ser sincero. Por quê? Vamos trazer isso para o Rio Amazonas e depois a gente já leva um pouquinho para a questão da logística internacional, né? Pegando aí o polo industrial e essa relação de negócios que ele tem com outros países. Não era comum, né? Mas já é uma prática que está se tornando comum. Né? Justamente por isso. Porque quando ocorre o saqueamento, se eu não tenho seguro, eu fico com 100% do prejuízo em questão, né? E aí, a gente tem a presença de piratas no Rio durante esse processo de extensão, né? Ao qual eles já vêm estudando a mercadoria, eles já sabem exatamente aonde o barco vai passar, né? Quantas pessoas tem, né? E aí a gente traz a segurança pública na questão do processo hidroviário. A Marinha, ela atua em pontos específicos do Rio, né? Fazendo ali a questão da fiscalização, né? Mas até um certo ponto essa embarcação ela vai trafegar ali sozinha até o seu ponto de destino, né? Então, para o setor público em questão, os órgãos que fazem essa regulamentação, essa fiscalização, o desafio é muito grande por eles por conta da extensão do rio que a gente vai ter, né? Isso aqui dentro desse contexto local, né? Fazer, por exemplo, uma rota de Manaus para Parintins, Manaus para Tabatinga, pode acontecer bastante, inclusive, no YouTube mesmo a gente encontra reportagem trazendo essa temática em questão, né? Festival de Parintins também ocorre bastante furtos e roubos durante esse processo. E que acabam gerando prejuízos milionários. Enormes, exatamente, né? Além dos prejuízos, algo chamado reputação. Porque aí a gente pega um pouquinho para estender para o mundo e voltar para a Amazônia, né? Tem locais no mundo, né, professor e professora Luciana, que eles são extremamente vigiados justamente pela periculosidade, né? Porque os transatlânticos têm medo de passar ali pelo Estreito da Somália. Já existem ali, então, regiões... Você tem um filme muito importante chamado Capitão Phillips, com Tom Hanks, que ele mostra como é... Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Olha, que exemplo! Como é esse exemplo? Eles têm receio, muito medo de passar por ali, né? E ali são cargas, né, milionárias, que passam por ali. E aí a gente volta para nossa Amazônia, novamente a gente lembra, aqui cabem 2 Alemanhas, cabe uma França e Portugal, cabe 3 São Paulo, 2 Minas Gerais. Então a gente está falando de algo gigantesco que muitos pontos ainda não foram pisados pela civilização. E aí a gente vale lembrar algo bem interessante, né? Que é a análise territorial, noção de espaço que a gente costuma analisar no mercado, na gestão, junto com os colegas das ciências econômicas. Que adjacências são essas? E aí quando a gente olha para a Amazônia, por exemplo, Tabatinga, Benjamin Constant, São Gabriel da Cachoeira, a gente está falando de adjacências que alguns países não têm tanta segurança assim e tem até narcotráficos na fronteira. Então a gente está falando de uma fronteira gigantesca. E o que acontece, já que eu não consigo ter uma estrutura de total combate, você está abrindo espaço para justamente os narcotraficantes que sabem como agir, né? Não brinquem de pega-pega com que conhecem a já região. Sabe como funcionar, tem estruturas, tem armamentos para isso. São estratégicos. A gente tem aquele caso trágico dos jornalistas que visitaram, por exemplo. Existem algumas situações em grandes cidades como Manaus é uma metrópole, vale a gente lembrar isso. Belém está mais estruturada na questão logística, mas o PIB de Manaus é maior do que o de Recife. A população de Manaus é maior que a de Belém. Então, o PIB de Manaus é maior que o de Belém. Então, quando a gente pensa aí, que a Manaus é quase que isolada na própria Amazonas, né? Que não tem um outro município que chegue próximo do que nós somos em questão de população, em questão de PIB, né? Em questão de polo industrial. E aí o Vale do Javari, por exemplo, é como se fosse um território, infelizmente, numa metrópole que tivesse ali algo preocupante, né? Se nós entrarmos, por exemplo, próximo de um território dominado pelo tráfico hoje, ou pela máfia, o professor e a senhora, a gente, com o vidro levantado fumê, a gente corre risco de letalidade. Então, tem algumas regiões na Amazônia onde ali está o garimpo ilegal, o tráfico, os próprios recursos ambientais, como peixes ornamentais, frutas e animais silvestres, são frutos
de guerras entre piratas e criminosos de exportações. Então a gente não está, como toda e qualquer metrópole, mas Nova York tem isso? Tem. Paris tem? Tem. Tóquio tem. Toda e qualquer metrópole tem suas mazelas. A questão é qual a política pública de segurança vai lidar com isso. Aí vem outro ponto. Qual a política pública de segurança ambiental para nos ajudar a produzir nesse ponto? Aí a gente tem um debate muito além longo disso. Professores, já caminhando para o final, a gente sabe que quanto mais a gente fala, mais assunto tem. E quem sabe numa outra oportunidade a gente continue falando sobre esse mesmo assunto ou até mesmo outros assuntos envolvendo a logística. Eu acho que é muito interessante para quem está em casa saber como é que funciona a logística no estado do Amazonas e poder encontrar alternativas também. Professores, para quem está em casa, para o aluno que está na FAMetro estudando logística, por que é tão importante a gente conhecer a nossa região para de fato entender como é que ela funciona no estado? E para quem está em casa e deseja fazer logística no estado do Amazonas, o que ele precisa? A senhora já respondeu essa pergunta. O que ele precisa? Conhecer sua região, né? Então, somos administradores aqui, né? E aí é sempre um ponto muito importante e estratégico a gente conhecer o local ao qual nós estamos vivendo, né? Então, trazer essa estratégia de uma forma ao qual ela vai te trazer benefícios em questão, né? Então, por exemplo, eu quero ter um menor custo. Eu vou comprar no período que este produto está mais caro ou mais barato? Eu tenho planejamento ou não tenho? Né? Então, a logística ela é muito ampla, né? Eu sempre trago esse contexto para a sala de aula. A logística está presente em eventos, a logística está presente na indústria, no comércio. Nós aqui já fomos a logística hoje. A gente veio através de um modal, né? Para chegar até aqui. Né? Então, a importância hoje de entender, né, esse contexto logístico da sua região, ela é muito importante para a sua vida, até mesmo para você entender a sua condição econômica em alguns momentos, né? Para você entender o seu tempo de deslocamento, porque logística não é só a questão de custo econômico em si, né? Então, nós temos profissionais, inclusive na área de docência, que trabalham em 3 escolas, fazem uma logística totalmente doida, né? Louca ali, pega os pontos extremos da cidade e aí lá, né, no final do mês viu que não valeu tanto a pena porque teve mais custo logístico, né, do que o lucro em questão. Então, agir com estratégia, né, para que a gente também possa ter esses pontos ganhos positivos com a logística em questão. Por quê? Quando eu não tenho um planejamento, eu vou aceitar qualquer resultado, né? Quando eu tenho um planejamento, a gente vai conseguir entender de onde é que veio o meu resultado, aonde foi que eu errei, o que eu posso corrigir em questão, né? E a logística ela está em pleno desenvolvimento na nossa região, né? O professor, como bem citou, Manaus ela tem um IDH muito elevado em relação a outras regiões, né, que são próximas aqui do Amazonas em questão. E isso se dá muito pelo pleno desenvolvimento econômico e logístico que a nossa cidade ela está tendo, né? Inclusive tá sendo feito já o projeto para a questão portuária do Porto da Manaus Moderna, né? Que vai trazer aí mais desenvolvimento econômico para a região, né? Então é importante que o público de casa e os alunos também eles passem a ter uma visão que a logística ela não é somente um transporte de carga ou um transporte, né? A logística ela está presente no seu dia a dia, né? Como eu falo para os meus alunos, a logística ela acaba movendo o mundo. A logística ela move o mundo, ela move a economia, ela leva a desenvolvimento regional, né? Então agir de forma estratégica junto à logística, ela vai te trazer vários benefícios em questão ali que às vezes você acaba descobrindo que você não tinha por falta dessa visão e por falta desse planejamento em questão. Exatamente. Perfeito. A gente até costuma dizer, se você se alimentou hoje, está vestido, está vivendo, agradeça aos profissionais de logística que trouxeram desde da produção até o consumo e abastecimento. A gestão, ela costuma dizer, justamente pela prática da administração, da sua ciência, que as inteligências, elas precisam se integrar. Então, aqui na região tem a inteligência nativa, né, de mercado, prático, das pessoas que aqui vivem. Porém, essa inteligência ela vai ter muito mais força se a outra inteligência, que é a outra força técnica, científica,
se juntar. Então, aqueles que querem e devem contribuir para o desenvolvimento da Amazônia, estudem logística, que vai junto com seu conhecimento técnico-científico da logística, unir a força e a inteligência para o que se conhece de prática do mercado da região, para contribuir nessa junção de força e inteligência para o desenvolvimento. E um desenvolvimento não de forma atrabalhoada, que nem seria desenvolvimento, né? Seria um movimento, mas seria um desenvolvimento de forma inteligente, porque a força técnica científica, a inteligência de quem vive aqui na região, numa integração devida, né, num direcionamento de diretrizes, né, estratégicas, com políticas públicas, com o empresariado, com a ciência, dizendo, olha, agora nós temos como trabalhar, como produzir, como desenvolver. Então, temos aqui, que a gente pode falar com o mercado, fatias de inteligências que, quando se integram, podem cada vez mais, devem contribuir cada vez mais para o desenvolvimento socioeconômico, principalmente técnico, científico e socioambiental daqui da região. Logística pode, deve. Quem também não é da logística pode contribuir com a logística, trazendo para a gente justamente o conhecimento de cada local de Manaus, de cada local do Amazonas, né? Manaus é uma metrópole, mas dentro dessa metrópole a gente tem gargalos imensos de transporte, né? Eu saí de um bairro que, se eu viesse andando para cá, eu acho que eu gastaria 20 minutos e o trânsito me trouxe a 50 minutos. Então, esses desafios são oriundos do crescimento. E aí tem algo bem importante. Adivinha quem vai ser chamado para melhorar esses desafios? A gente e você. Vamos nessa então, não é isso? Perfeito, professores. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. E para você que está em casa, se você gostou desse assunto, gostou desse episódio, clica aqui, curte aqui o vídeo, curte o nosso canal, se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo episódio.